Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 48. Tô muito feliz com esse convidado, porque foi difícil casar a agenda. Conheço ele há uns 1 ano e meio, 2 anos. Te dizer que foi a melhor consulta que eu fiz na minha vida. Então é um cara que eu vou carregar no coração pro resto da vida e me consultando, acompanhando para poder ficar jovem, saudável, ver meus netos, bisnetos, quem sabe, né? Então, assim, obrigado, Camila, por fazer casar essa agenda. Foi difícil. O cara é muito ocupado. Tô muito feliz de ele estar aqui. O cara já é fera em podcast, já tá super acostumado. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar de saúde, longevidade, por que que a galera no empreendedorismo tá tão focada nisso, né? Alta performance, que é um assunto que eu gosto bastante. Então, ninguém melhor, cara com propriedade para falar do que Franz Burini. Obrigado por você estar aqui. Pô, obrigado, viu? Prazer imenso aí, obrigado. Porra, é fantástico, né? Eu acho que a gente tem essa felicidade na vida de encontrar pessoas e a gente vai aglutinando aos poucos, né? Essas boas energias. Para mim é um privilégio do lado pessoal, pô, profissional, então, ter você aí no escopo aí de você realmente ceder essa confiança, né? Do que é mais nobre que tem na vida, que é a nossa saúde, né? É verdade, verdade. Então, Gostei pô, das queria palavras. agradecer, Eu que agradecer a agradeço. oportunidade aí e vamos para cima. Play. Turma, vamos apresentar o Franz, que o currículo dele é extenso. A gente fez aqui um resumão para você conhecer ele melhor. Ele começou sonhando em ser jogador de futebol, mas influenciado pelo pai, trilhou o caminho da medicina. Hoje é um dos grandes nomes da medicina esportiva, atuando como médico do esporte e metabologista. Doutor em nutrição humana aplicada pela USP, pós-graduado em medicina esportiva e metabolismo da Unesp. Com ampla experiência com federações esportivas de surf, vamos falar disso aí bastante. Boxe, remo, esporte aquático, futebol. Franz se tornou referência quando o assunto é performance e saúde esportiva. Natural de Botucatu, interior de São Paulo, ele também é surfista, boleiro, ex-triatleta e divide seu conhecimento com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, além de trabalhar com atletas de elite e celebridades. Franz, um currículo invejável, mas, pô, o cara, o seu pai é do ramo, que a gente falou aqui, sua mãe empresária, né, dona de escola. Exato, Então foi o pai que exato. influenciou, você escolheu medicina ou caiu de paraquedas, como é que foi isso? Isso é interessante a pergunta, né? Na verdade, eu fui jogador de futebol até uma certa idade, e a partir de determinada idade, no nosso país, no Brasil, é diferente, né? De alguns outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, se você, a partir de determinada idade, já tiver um potencial atlético, as universidades Sim, verdade. vão atrás, né? Buscando interagir para que você perpetue, né? Essa atividade desportiva, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é quase que competitivo, ou um ou outro, né? E aí, quando chegou essa situação de ter que fazer vestibular, faculdade, né? Eu falei, vou fazer educação física, mas eu tô falando em 94, né? 93, quer dizer, não existia esse boom que hoje a gente observa, né? De personal trainer, né? A visão da educação física era um pouco mais restrita, né? E aí também eu falei, então eu vou fazer fisioterapia, né? Aí eu falei, você quer saber? Meu pai sempre estudou metabolismo, né, na verdade, né? Meu pai, ele é formado na segunda turma da Faculdade de Ciências Médicas, né, na Unesp de Botucatu. E ele sempre estudou metabolismo de proteína, né, inclusive no exterior, né? O ano que eu nasci, ele foi fazer o primeiro pós-doutorado dele, né? E aí eu falei, olha, então, já que é, né, de repente, para ter uma opção e escolher, eu fui fazer medicina, mas para fazer medicina esportiva, para fazer medicina do esporte, e estudar especificamente isso, né? Metabolismo, funcionamento do organismo, e não a parte do trauma, a parte cirúrgica de ortopedia, né? E como era uma coisa até certo ponto pioneira no país, né? Eu tive que buscar essas formações em nível de pós-graduação mais no exterior, né? Porque no É Brasil era habitual a verdade. ortopedia, Médico né? do esporte é ortopedista, né? E tinha É um a ortopedista e maioria, fisioterapeuta. É, pelo é a menos maioria, é o lá trauma, né? atrás. Então é um colega que cuida do joelho de um É, atleta, né? E não verdade. necessariamente, né? Então, quer dizer, sob a ótica multifatorial, de que maneira você consegue otimizar o desempenho desse atleta, né? Você Sim. vai ver, tá, a partir do momento que ele não tem uma lesão, você vai discutir o quê? Ajuste de treino, vai discutir padrões nutricionais, suplementação. Hoje a gente sabe, né? Recuperações, estratégias de recovery, né? Hoje eu posso dizer para você que no atleta em nível de alto rendimento, quem está trazendo um resultado, Rafael, não é o atleta mais treinado, é o mais recuperado. Né? Eu ouvi falar, você pode confirmar, que até tem menos batedor de falta no futebol mundial, porque treinar falta machuca, né?
Isso aí é Já um ouvi falar jargão, disso. que do nada inventaram moda. Ah, então não Entendeu? tem É fundamento. porque é complicado. Ou quero justificar Entendeu? porque ninguém mais bate falta mesmo. Porque geralmente era o quê? Você termina o treino habitual e terminando o treino habitual, o indivíduo ele ainda vai ter uma outra carga, Sim. que é o bater falta, né? Eu acho que as pessoas esquecem de alguns princípios biológicos, né? O indivíduo ele é constituído de um conjunto de variáveis relacionadas à aptidão física. E essas variáveis relacionadas à aptidão física, elas são treináveis. Né? Então você pode falar de força, você pode falar da aptidão cardiorrespiratória, pode Sim. falar de flexibilidade, né? E quando a gente vai em algumas modalidades específicas, né? Existe aquela circunstância onde o indivíduo ele tem um dom nato. Né? Você vê que às vezes tem algumas pessoas, né? Tem o Gardner lá da Harvard, né? Ele fala da teoria das inteligências múltiplas. E uma dessas inteligências, né, seria da cinética corporal. Então, às vezes, o indivíduo que ele tem uma propensão atlética, se você der uma bola de basquete, ele sabe o tempo de bola. Se você der uma Tem bola mesmo. de tênis, de futebol, Isso tem entendeu? mesmo. Então, eu acho que a gente sempre tem que avaliar no contexto multifatorial. Agora, realmente, eu já tive aí a oportunidade de ouvir isso. Não, olha, pô, precisa tomar cuidado quando vai bater falta, porque às vezes você está aumentando, né, a probabilidade de lesões, né? Mas isso é dito popular, é jargão. E é complicado hoje, quando você vai em nível profissional, né? Lógico que eu não vou trazer polêmica no futebol, né? Mas quando você vai no nível profissional, é quase inadmissível. É igual no basquete errar lance livre. Como é que o cara é profissional entendeu? Não, E tem o índice de umas. acerto, né? Tem Então você tem umas. uma falta ali, a bola tá parada ali. Você tem a barreira. Quer dizer, sabe, é quase meio gol. Tanto É. é que, né, num passado aí, não tão distante, né, a gente tinha bons batedores de falta, Sim. né? E às vezes a gente, se jogasse no nosso time, de repente, de coração, fala, pô, dali é caixa, É. Mas não de entendeu? gaúcho, né? Pô. Tinha É, falta ali que a aí, gente falava é gol. pô, você pega Marcelinho É, é. Carioca, os canhoteiros, Neto, você pega lá atrás o Roberto Dinamite, Zico, batia de direita, de esquerda, pô, É. são cracassos com bola parada e também com a bola andando, né? Então eu acho que é complicado quando a gente fala de futebol, né? Eu costumo sempre enfatizar que o futebol, a gente tem mais artistas do que atletas, É. né? Se você for ver, às vezes, é um gol de bico, um gol de canela que não exigiu muito, mas que deu um título. É. Né? E aí você vai no histórico, às vezes, tem alguns atletas que têm correlação direta com o desempenho em campo com a noitada. Né? Historicamente, a gente tem, né, os atletas que fumavam no vestiário, né? Sim. Para não falar A seleção de 70 de fumava recente. todinha, né? Você entendeu? Então, quer dizer, é lógico que existe no futebol, né, além do artista, o atleta artista. Sim. Aí isso a gente começa a falar de longevidade. Né? Pô, hoje você pega alguns atletas aí com uma carreira mais, né, com um tempo considerável. Pô, o Zé Roberto é impressionante, né? Pô, Zé Roberto, você tem Porra, o bons cara jogou atletas, até né? 41 anos na lateral esquerda do Palmeiras. Você pega até um Tipo, volante, né? Tem um meio de campo na Holanda que hoje virou maratonista. Né? pô, que Então, legal. sabe, é um quebra-cabeça, né? Aí é questão de consciência. Né? E aí a gente pode entrar também do lado comportamental. Né? Porque às vezes, né, a fisiologia, o funcionamento do organismo em situações que às vezes o futebol propicia ou proporciona, né? Que aqui nunca foi num estádio e viu o time fazer um gol, É. né? Você chega quase a chorar de alegria, né? Então, quer dizer, vocês imaginem que de repente a gente tem um indivíduo da nossa espécie que não tem nada mais, nada menos, né? No sentido biológico, e que de repente ele vai jogar. Quer dizer, a hora que você tá ali no vestiário e vai entrar, o estádio balançando, entendeu? Então, são essas circunstâncias que às vezes tem aqueles que pipocam e tem aqueles que realmente, né, É. na adversidade, eles se superam. Então é um desafio, só que muitas vezes quando esse atleta ele para de jogar, né, quer dizer, dificilmente ele vai conseguir atingir áreas específicas do cérebro, modulando com os neurotransmissores na mesma magnitude e intensidade que às vezes o gesto, a situação do futebol propiciava. E a tendência é evoluir para o uso dessas drogas que a gente observa, É verdade. seja o álcool ou outras, né? Então, infelizmente, a gente tem essa realidade aí de jogadores, É né? Que verdade, é tem esses verdade. escapes, né? Essa tua medicina não, né? Expressei mal, mas assim, a medicina que você estudou, que você é muito apegado ao metabolismo, tem a ver com a medicina que eles chamam de 3.0, que é de evitar, ao invés de simplesmente acabar com a dor e não curar, né? Mas assim, de evitar. Você já tinha essa pegada quando você estudava, já que eu quero ir pro esporte, quero fazer com que o cara tenha alto rendimento com qualidade. Não só tá com dor, tinha muita injeção no joelho, toma ali morfina, sei lá o que que era, né? Não sou da área, mas você tinha uma cabeça contra isso e queria fazer um trabalho a longo prazo de prevenção, porque é a tua pegada.
muito hoje, né? Na verdade, como eu me formei, né, em 2001, e na ocasião, quer dizer, tá bom, eu vou fazer a residência, onde eu vou fazer. E meu pai é acadêmico, né? Então, Uhum. eu não tinha opção de não fazer residência, né? Então, tá bom. E eu tive a felicidade de fazer a residência dentro do departamento de medicina preventiva, na Unesp. Sim. Né? Na ocasião, existiam 2 serviços que tinham ainda medicina Que não era muito preventiva. comum, né? Não. Não, na verdade, Então, ele teve um boom e tava, né, cada vez mais escasso, né? Então eu fiz dentro da residência, né, da medicina preventiva, essa abordagem da medicina esportiva. E já o meu terceiro ano de residência, eu já comecei a estudar um pouquinho essa interação da nutrição, né? Aí quando eu terminei a residência, eu fui fazer o mestrado e o doutorado aqui em São Paulo, na USP, estudando especificamente nutrição, quer dizer, é uma abordagem multifatorial, né? E depois em nível de pós-doutorado, indicadores bioquímicos, estresse metabólico. Só que o que acontece é difícil você falar em performance, em desempenho, se você não tiver integridade clínica. Né? Então, até que é. hoje eu falo, quer dizer, se você quer ajudar de verdade o atleta, se você é profissional da saúde, primeira coisa, não atrapalha. Entenda, Sim. perceba. Não tem um artigo científico falando que jogar futebol com a 13 melhora o desempenho. Mas nesse planeta, o maior recordista de títulos de Copa do Mundo só entrava em campo com a 13. É. Entendeu? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, qual que é a ideia? Primeiro, é trabalhar com integridade clínica sob ótica multifatorial. Tá? Hoje você pega no alto rendimento, infelizmente, uma proporção considerável aí não faz uso nem de vermífugo com uma certa periodicidade. Os atletas, eles vão ter acesso a uma dieta, a um padrão nutricional de boa qualidade lá na frente. E não na fase de pico de desenvolvimento, né? Isso faz Fisiológico, muita psicomotor. diferença. Muito, muito. Você pega, às vezes você vai no exterior, a gente vê ali os jogadores por exemplo, do basquete, NBA, futebol americano, dá a impressão até que é outra espécie. Né? Eles são macrossômicos. Né? E não é um grandão desengonçado. É É um, esse o nome? Os é um caras são gigantes e são sólido. muito atléticos, Parece né? outra espécie. É É. um matuto quadrado. Entendeu? Então eu acredito muito nisso. Quer dizer, provavelmente em todas as fases específicas de maturidade e desenvolvimento, ele teve o aporte que seria necessário. Se você mora no exterior e tem 10 anos de idade, sabe arremessar um basquetinho ou tem um domínio de bola, já vai ter um olheiro te levando para um college, para um high school. Você vai se alimentar como atleta, ter um comportamento atlético. A fraternidade da sua república é dos atletas, entendeu? E isso, né, quando a gente tem acesso de maneira precoce, é fundamental. Né? Então, eu acredito realmente, né, que essa abordagem sob a ótica da prevenção, medicina preventiva, integridade clínica e abordagem multifatorial no contexto atlético, faça a diferença. Isso é mandatório. Multifatorial é alimentação, é a parte psicológica, tudo. Sono, tudo, Sono, tudo. tudo. Vai. Você pega o nível olímpico. Tem modalidades que duram 10 segundos. Pega a prova de 100 metros rasos, é 9,58. O Bolt, o É. recorde. Imagina que o cara se prepara 24 horas por dia, por 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, vezes 4, É. para uma prova que dura 9,58. Se ele dá uma topada no dedinho na entrada ali, pode ser que comprometa. Né? Se pegou um quadro gripal no voo, pode ser que comprometa. Se tiver uma diarreia porque comeu alguma coisa atípica. Então, quando eu falo multifatorial, é isso. Primeiro, o que a gente está tirando que possa atrapalhar? E depois, o que pode te potencializar? Né? Às vezes é uma ligação, uma mensagem de um filho, papai, boa sorte, estou aqui contigo assistindo. Você vai induzir um padrão comportamental no atleta que não é um suplemento que vai atingir. Então, quando eu falo multifatorial, primeiro é você entender em detalhes, em pormenores e qual que é a vantagem. O organismo, o indivíduo que expõe o organismo em situações atípicas, de adversidades, o indivíduo atento, ele se conhece. Né? Às vezes a gente vai fazer uma maratona aí, chega lá no quilômetro 10, 11, fala, caraca, o bicho tá pegando, né? Primeiro você começa a ser teimoso. Eu tô Você lendo um livro que é deixa... exatamente isso, daquele David Goggins, que é o Navy SEAL. Sim. Nada pode me ferir, alguma coisa assim. Ele fala exatamente isso. A história Pô, da dele é metade bizarra. de uma corrida é psicológico puro. Que é um outro tecido, né? Tem preparo É. também, claro. O cara não simplesmente decidiu correr, mas dali pra frente é psicológico puro. Que isso. Então, quando eu falo multifatorial, é nesse sentido, né? O aspecto comportamental, o que te estimula de verdade. Eu acompanhei em 2023 um atleta de 60 anos de idade, né? Ele foi fazer uma prova que chama Race Across America. Né? São 3.000, quase 5.000 quilômetros, né? Você sai de Oceanside, na Califórnia, né? Chega lá em Maryland, Mas como? do outro lado, de bike. De bike. Você tem 13 dias para fazer a prova, né?
E foi interessante, porque o que acontece? Durante o dia, eles chamam de leapfrog, né? Você tá atrás do atleta, passa, espera ele na frente, passa. Então você vai aos poucos se comunicando, entendendo, né, quais são as demandas nutricionais, de hidratação, evolução clínica. A partir das 19 horas, né, 7 horas, aí é straight follow. Então você fica a 10 jardas, mas 10 pés, né? Num ângulo de 45 graus, com um alerta ligado, farol ligado, né? E seguindo o atleta. Então isso geralmente das 7 às 7, né? 19 às 7 da manhã. Ou às vezes, porque como a gente cruza o deserto, né? Mojave, tem áreas específicas, né? Reservas, a gente é obrigado também a fazer o straight fall durante o dia, né? E foi interessante, porque a gente colocava uma caixa de som na frente, né? Então quais são as músicas que você gosta? Eu gosto disso, 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 disso. Por quê? Porque às vezes você consegue dar um estímulo extra, É verdade. né? E quais são as músicas que você não gosta? E eu criei um playlist do que ele gostava, mas também do que não gostava, né? Ou seja, às vezes, né, se a gente estiver num trânsito, Não é só sobre medicina também, tudo né? parado, É, comportamento envolve é, também. Você tá num trânsito tudo parado, você começa a ouvir uma música que você não gosta, você não vai estar bem-humorado. é. Mas que você esteja com companhia agradável no ar-condicionado, né? Agora, se de repente você põe uma musiquinha aqui, né? Você modula o padrão de atividade cerebral, né? Alguns tipos específicos de onda. Então você começa a ter um pouco mais de capacidade, né? De adaptação favorável, né? A galera fala muito de resiliência, viu, Rafael? De maneira prática, eu falo muito assim, faço uma analogia, né? A galera que já frequentou República, né? Você imagina uma esponja de lavar louça, a nova, quando você pega e esmaga, quando você solta ela, pum. Volta durinho. Esse é o melhor perfil, é o perfil atlético, né? São vocês, empresários, que estão habituados a diversidades, vocês se encaixam, se adaptam, né? Como dizia Bruce Lee, be like water, É. shapeless, O Anderson né? Silva falava muito isso, né? Mas você também se adapta. Agora, você pega uma esponja velha, você esmaga, quando você solta, ela continua esmagada. Né? Então, essa capacidade que a gente tem de adaptar a diversidade, né? Que eu acho que é a analogia da resiliência. Pô, isso é muito legal. A gente vai voltar nesse assunto, mas eu tenho uma pergunta um pouco polêmica de um lado mais social. Eu, sabendo que estaria aqui com você, dei umas lidas, mas é um assunto que eu amo: esporte, vida, empreendedorismo e tal. No Brasil, principalmente, até no futebol, voltando um pouco pro futebol, porque é mais popular para todo mundo associar. Dizem que até os jogadores da base hoje em dia tá elitizando um pouco. Antes era preenchido por um moleque da comunidade, um moleque às vezes classe C, D. Hoje você vê muito da classe A e B. E que provavelmente está esbarrando nisso. A alimentação desse menino, esse cuidado do menino que tem mais acesso, tem mais oportunidade financeira, o pai pode pagar, tá fazendo uma diferença no mundo do esporte hoje. Que ele chega lá, o time hoje que é muito atlético, até da molecada, o esporte hoje tá menos hábil e mais atlético, pelo menos no futebol, tá ficando mais elitizado. Você acha que é por isso a alimentação e tudo mais, acesso a isso? Eu acho que também. Hoje, na verdade, tem uma outra profissão, que é o pai do atleta. Aí é um bom ponto. Não imaginar que tua resposta Né? seria essa, mas faz sentido, né? O pai do Tem gente que atleta. vive pra isso, né? Ele enxerga no filho um potencial aí de um atleta diferenciado, seja no futebol, seja no surf, na luta, Seja na né? blogueiragem, né? Tem muito molequinho influência que o pai fica Também. ali. E aí, o que que acontece? É um mercado, né? Oferta, demanda. Então, hoje, se porventura você tem um menino da base com um potencial diferenciado, a ideia é você convencer algum clube a deixar ele aprimorar, né, e otimizar esse desenvolvimento nesse clube. Se porventura é longe e o clube não tem alojamento, não tem condições, alguém tem que bancar essa criança, esse jovem, fora da cidade. É. Então, às vezes, as famílias que têm um mínimo de condições, eles conseguem bancar também nessa fase inicial da carreira, né? Então, é importante. Eu acredito que provavelmente o futebol seja a única modalidade que o atleta ele é vendido, né? Olha que interessante isso, né? Não tem outra modalidade que o atleta seja vendido. Eu nunca parei pra pensar nisso. Realmente no surf, né? Que você Não trabalha até tem, hoje, trabalhou muito, não tem, né? você não vende. Você entendeu? Você tem um apoio, você tem um patrocínio. Se a sua família tem condições de te apoiar, te dar um patrocínio, você tem autonomia, né? Você não precisa se submeter, se sujeitar a nada. Então é complicado. Então você tem essas profissões, né? Essa nova em ascensão,
né, e veio para ficar, que é o pai de atleta. E esses indivíduos, né, que enxergam sempre oportunidades de negócio, né, como os O empresários do pai do futebol. Romário, o pai do Ronaldo, tava ali tomando a cervejinha dele, tava nem aí, né? Não enchia o saco, deixava eles Eu não tinha desenvolverem. pensado Né? nisso. Você pega hoje em Hoje dia todos os aí, pais estão na arquibancada. não, Estão envolvidos no business estão ali. envolvidos no business, para não falar que são empresários dos jogadores, né? É. A gente tem algumas modalidades que têm influência favorável Uhum. desse cenário, agora tem outras modalidades que não têm essa influência, né, de maneira É. favorável. Chega uma hora, o indivíduo ele quer ter essa autonomia dele, né? Mas o futebol tem isso. Eu acredito, na verdade, eu fiz um levantamento e fiz uma correlação, um índice que eu coloquei que é medalha per capita. Interessante isso aí. Tá, Como é que você chegou o nisso? nosso país é um É. país com umas dimensões bem consideráveis. E se a gente for avaliar num contexto aí de clima, um contexto climático, a gente só não tem o extremo da neve. É. Agora, Summer Games, Olympic Summer Games, Jogos Olímpicos de Verão, né, não era para a gente ter uma concentração de atletas em estados pontuais como a gente observa. Né? Você pega hoje em dia, todo mundo vai falar de maratona, eles vão falar dos quenianos, dos africanos, né? Mas provavelmente a gente tem condições climáticas parecidas, próximas, Sim. né? Aqui no nosso país É. também. E se a gente for falar das adversidades sob a ótica de desenvolvimento, com ênfase na alimentação, a gente também tem essas regiões aqui, né? Então, quer dizer, por que que existem estados onde a participação de atletas, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos foi zero? Por quê? Né? Vai falar que não, então provavelmente, quer dizer, nesses estados não há de fato um programa de detecção precoce de talento e o apoio necessário. Né? Então É. Sim. e o futebol chega em determinado momento, e hoje a gente vê os podcasts, principalmente dos ex-jogadores aí, dos boleiros, né? Um até outro dia era garçom, né? O outro até outro dia estava na várzea jogando e alguém foi lá, chamou e entendeu? Então é complicado, né? Eu acho que é tudo questão de oportunidade. Agora, se eu tiver um empresário que de repente entrar numas comigo e falar, não, eu vou te apoiar, né? E pô, não vou tirar R$ 1 seu ou da sua família agora. Vamos investir, vamos fazer acontecer. O sucesso não é por acaso, as vitórias não são por acidente, né, Rafa? É, isso é verdade. Entendeu? É que eu fiz essa associação porque eu fiquei pensando, antigamente você pegava o Ronaldo que veio de baixo e obviamente no time dele tinha pessoas de classe alta e tal. O futebol é muito democrático, joga Sim, todo mundo. Mas eu acho que todo mundo tinha uma alimentação no passado meio parecida. Eu acho que com a comida industrializada, que é mais em conta e tal, não tem acesso de comida boa pra todo mundo, infelizmente. Tem acesso de comida. Mas daí comida boa são outros 500. E aí eu com fico certeza. pensando, falei, cara, o acesso para quem tem menos renda, a comida é geralmente industrializada, de menos potência, né? Dá menos power ali pros caras. E eu acho que isso pode estar sendo um grande diferencial, porque quem tá com acesso a uma alimentação melhor, um cuidado melhor, não só alimentação, aí vem um monte de coisa, né? Pode pagar um fisioterapeuta, hoje em dia tá tudo mais moderno, né? Você tem mais acesso à informação. E aí eu percebo, lendo isso, falaram que assim, os esportes estão elitizando, porque quando você bota dentro do campo, o talento vencia essas coisas, porque na base todo mundo tava parecido, comia quase a mesma coisa. Hoje não come mais a mesma coisa. E aí o cara às vezes é mais talentoso, mas ele não tá tendo a melhor nutrição. E aí pega o cara que tá super nutrido, ele tá deitando os cabelos. Aí eu quero saber se tinha alguma correlação, porque eu achei interessante. Tem. É, Tem, interessante a sua observação. E quando a gente fala das categorias de base, existe uma outra variável que é a maturidade sexual, maturidade fisiológica. Isso tem influência direta do estilo de vida do indivíduo. é Né? Então, interessante essa muitas forma. vezes, o que acontece? A maioria dos clubes, eles têm interesse em não em formar jogador, em ter título na base. Que são coisas distintas. É, Você formar jogador é totalmente diferente de você ser campeão na base. Porque na base, se você já tem um nível de desenvolvimento sexual diferente do outro, você vai prevalecer não, eu fisicamente, jogava bola até meus 14 anos. Faz muita né? diferença. Um ano faz muita diferença. Total. Na minha Então, época, a maldade era registrar o garoto depois. que a gente chama de É, gato. virava o ano. Entendeu? Exatamente. É. Só que aí o que acontece? Aquele que ainda não desenvolveu em vigência da categoria de base, ele vai ter um desenvolvimento um pouco mais tardio, mas ele vai se desenvolver. E ele vai ter muito mais a assimilar, não só no contexto físico, no contexto da boleiragem em si. Né? Então, por isso que é importante é você entender, mas qual que é o objetivo desse clube? Ele quer formar jogador?
né? A CBF hoje tem um programa específico, é Clube Formador de Jogadores. Ou não, quer título, né? Às vezes os grandes títulos, os grandes times tinham interesse só em ter título. Não, esse menino já foi campeão tal. E aí existia também uma situação de interação entre o empresário, e não só com o time, mas com a própria convocação de seleção. Olha, pô, os convocados agora na categoria de base são formados principalmente por campeões ou vice-campeões brasileiros. Só que ali não ia ter um, né? Então, se você for ver exemplos práticos, né? Você pega um Kaká, né? Ele teve um desenvolvimento um pouco mais tardio, o Pato, um desenvolvimento um É. pouco mais tardio, né? O próprio Messi, o desenvolvimento mais tardio, né? Então é quase uma covardia. Você tem lá 14, 15 anos de idade, você pega uma criança que realmente é uma criança ainda, nem começou a ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, jogando contra um que faz a barba. Pra ganhar título. A maturidade é totalmente diferente, Totalmente, né? E faz aí muita entra diferença. esse outro viés que você falou, que são as lesões e o cuidado apropriado da lesão, né? Hoje a gente sabe, faz parte da rotina do atleta ter desconforto, né? Ter sobrecargas nos principais tecidos, no contexto muscular, no contexto tendíneo, no contexto próprio articular, seja cartilagem, osso, né? Então é comum essas sobrecargas. E se você, se você souber manusear essa sobrecarga, fala, olha, pô, essa sobrecarga aqui eu preciso ter um certo cuidado. Então, pô, amanhã eu não vou treinar, amanhã eu vou recuperar um pouco mais. Né? Que são os cuidados. Às vezes o que a gente observar era isso. É cirúrgico ou não é cirúrgico? Né? O É. cirurgião às vezes enxerga cirurgia em tudo, né? Se pegar um elevador aqui com um cirurgião plástico, ele vai falar, Franz, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. O cirurgião tá sempre enxergando ali alguma coisa. E às vezes, hoje a gente tem bons grupos, né? Isso é interessante, né? Relacionados aí às cirurgias, né? Hoje eu consigo contar aí com um grupo diferenciado de expertise. Então, se hoje eu tenho um atleta que tem lesão de tornozelo, ele vai conversar com um colega que trabalha com tornozelo. Se eu tenho um atleta que teve uma lesão de cruzado anterior, eu vou ter um grupo que trabalha com reconstrução de cruzado anterior, com enxerto patelar ou com enxerto de posterior de coxa. Entendeu? Então hoje tá bem específico. Então hoje já não é mais como era antigamente. Antigamente era o que você falou, tá com dor, infiltra, né? No interior de São Paulo tem um boom aí de hepatite C, porque eles compartilhavam às vezes algumas seringas, né? Com uso de glucana e outras substâncias aí. Então, eu acho que a ciência ela veio para ficar. Às vezes as pessoas estão confundindo um pouco agora a aplicabilidade da ciência. Né? Então É. é isso que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e evoluir na resenha, né? Porque hoje Eu tava puxando muito o assunto do esporte, porque eu acho que a nossa geração, além de gostar do esporte, que todo mundo gosta, a gente é a geração que passou a ter cuidados. Nossos pais, por exemplo, era. Você vê, seu pai, pô, super formado aí, acadêmico e tal, chegou no auge da carreira acadêmica. Não sei se ele cuidava muito do corpo, da saúde, não sei, mas geralmente a geração dele já não tinha tanto esse cuidado, né? As pessoas fumavam mais, academia não existia, hoje em dia cada esquina tem uma academia. Você no máximo dava uma caminhada na rua. Nossa geração veio para um cuidado de ter estudar, se formar e tudo mais e cuidar da saúde. Pô, é importante eu me exercitar diariamente, é importante eu fazer isso. E aí eu acho que como a gente o esporte é o reflexo da vida, né? Acho que um troca com o outro. A gente começou a acompanhar mais, ter mais informação e começou a ter uma galera que, para ter alta performance no trabalho, começou da vida de atleta. E acho que esse é o tema que é bem interessante, porque hoje você olha assim a galera de alta performance no mundo dos negócios, a galera voltou a ter shape de atleta. Assim, antigamente tu via aquele executivozão, barrigudão, fumando um cigarro, estressado, assinando tabagismo. contrato lá de milhões, o cara fodão, né? Tu vai falar assim. Hoje tu olha um cara desse, os caras estão, a maioria, né? Não todos, no shape. Então acho que a performance no trabalho tem tudo a ver com a performance da saúde também, né? Eu acho que a gente pode Total. puxar isso aí um pouquinho. Então você falou fatores que regulam sono, alimentação, é, Treino, tre- tre- recovery. então assim, queria listar isso aí pra quem fala assim, cara, eu preciso melhorar minha performance no trabalho. Preciso aumentar minha performance. Não vamos entrar ainda no uso de. Não sei se são drogas que eu posso Ergogênicos. falar. Eu Ergogênicos. queria um nome mais técnico. É. Mas nos cuidados naturais, onde todo mundo tem acesso, o que você acha que é o mais impactante? Pô, fantástico, né? Fantástico. Eu acho que é isso, né? A geração dos nossos pais, você pega, existe um conceito dos baby boomers, É, né? Então terminou a Segunda Grande Guerra, o pessoal voltou para casa, matou a saudade, e é isso fruto aí. de matar a saudade, nasceram as crianças, né?
Minha mãe tem 10 irmãos. E esses baby boomers, na verdade, eles tinham um jargão que era no pain, no gain. Né? Então, acho que quem tem mais de 40 anos de idade aí, em algum momento, quando treinava na adolescência, subia e descia arquibancada. Fazia uns movimentos que hoje a gente vê que não faz parte da rotina. Por quê? Porque a ciência se aproximou. E além da ciência ter se aproximado, a veiculação e as formas de veiculação dessas informações, que antes eram só restritas a congressos, né, e palestras e artigos, né, hoje estão na tela do celular. Exatamente. Né? Por mais que às vezes a gente ainda tenha acesso a desinformações. Né? Mas se você souber É o lado filtrar, ruim da coisa boa, exatamente. exatamente. Se você souber filtrar e souber ter os critérios específicos de busca, né? A gente tem coisas de boa qualidade. Ou usar um amigo, entendeu? né? Fala, cara, isso aqui é verdade. Eu recebo um monte de coisa na área elétrica, de eficiência energética. O pessoal, é verdade isso aqui mesmo, sobre o carro elétrico? Por mais que eu não seja especialista em carro elétrico, eu consigo falar, cara, Dá um parecer, né? acho que dá pra acreditar. Ou então, ó, isso é impossível. Não, e às vezes você até redireciona, né? É, Se não tiver muito a ver, fala, ó, pega por aqui, né? Que eu acho que é interessante. Então eu concordo contigo, acho que é por aí. E eu acredito, de fato, que todos os critérios associados ao sucesso empresarial, eles são passíveis também da gente aplicar em nível pessoal. Se você projetar o cuidado, o carinho, a capacitação e os inúmeros critérios que a gente tem para fazer a gestão da empresa, a gente aplicar na gestão individual, Eu concordo né? plenamente. Se você não tiver saúde, primeiro você não tem nada. A primeira coisa que você tem que fazer é saúde. Né? E hoje mesmo eu estava conversando com um aluno, né, em nível de pós-graduação, eu falei para ele, tem dois grandes desafios hoje. O primeiro é dar o conceito, definir saúde. Né? E dentro da máxima que quem se define se limita, né? Acho que, na verdade, hoje a principal abordagem sobre a saúde é o quê? Saúde não necessariamente é ausência de doença. Agora, falar que tem a ver com o completo bem-estar social, psíquico, emocional, acho que isso aí a gente está vindo um pouco da Europa. Que esse conceito era importante antes ali, né? Mas a partir do momento que você não tem saúde, não tem doença, eu acho que é o primeiro passo. Né? E quando a gente vai falando de saúde, a gente sempre pode buscar um amanhã melhor que o hoje. Né? Então, eu acho que esse padrão de gestão individual, ele veio para ficar. Pô, mas o cuidado, a dedicação que eu estou tendo para a minha empresa, eu não posso perder minha saúde. Né? Até que na consulta, uma das perguntas que eu faço, você trabalha com o quê? A pessoa fala, você perde o sono? Eu lembro disso, a gente conversou sobre isso. Por estresse, entendeu? Porque às vezes fala, não, ó, mas o que me tira sono é meu filho, é minha esposa, é o meu trabalho, né? E de que maneira você vai modular isso aí? Então hoje, isso que você falou, o empresário antigamente, ele tinha fatores de riscos associados ao evento cardíaco adverso, né? A um infarto, a um AVC. A demanda que ele dedicava à empresa não permitia ele se dedicar ao cuidado próprio. Né? Então a mesma coisa, o atleta querer só treinar, só Mas que por esquecer do lado desinformação? pessoal. Então, não sei acha? se é por desinformação, mas é por simile-simile. É um modelo que era perpetuado. Entendeu? E se porventura você tivesse um empresário que estava se cuidando e fazendo alguma prova, fala, pô, a empresa daquele cara não vai ser de sucesso. Tá com Ele tempo, está querendo, ele está se dedicando de maneira. Né? E Era hoje a meio gente sabe. cultural, Hoje as ferramentas que a gente tem não é tempo dedicado, é qualidade dedicado. Né? Eu lembro isso desde a graduação. As pessoas falavam, pô, eu passei a noite estudando. Eu falei, caraca, mas como assim? Você entendeu? Então, quer dizer, falta um tipo de informação de você fazer a gestão do seu tempo e se dedicar. Não é porque você está na frente do livro que você está absorvendo conhecimento. Cara, eu tinha essa resenha na faculdade. As noites que eu virei estudando é porque eu tava na prova final, pô. Aí tinha que partir pra cima. Mas Desespero, né? Desespero. Falta de organização, Exatamente, porque eu dei mole na primeira e na segunda prova lá, pô. Não Exatamente. precisava estar à noite estudando. É interessante isso, né? Tem um ditado, isso estava lá sempre fica, né? No lab ali do meu pai, né? No laboratório dele. Tá? A falta de organização da sua parte, em momento algum, pode gerar a urgência da minha. Isso aí é uma frase empresarial aí, entendeu? Eu curti. Ou seja, se você se organizar, dificilmente você vai me sobrecarregar de uma maneira. E é interessante que a gente está falando lá de empresarial. O mundo tá urgente pra caramba, né? Muito, muito porque o teu colega do lado tá desorganizado. E aí isso faz total sentido. Olha que interessante que é. Às vezes você está numa mesma empresa, a gente está aqui, né? A gente está aqui, cada um está exercendo a sua função e com maestria. E flui, né? Você imagina se a gente for extrapolar isso para a saúde. E vamos falar, já que você falou da parte empresarial, vamos falar do que move o mundo aí em certos aspectos, né? A parte financeira. Você imagina que, de repente, se você estivesse se cuidando,
e você precisar do sistema de saúde, o sistema de saúde está sobrecarregado pelas pessoas que não se cuidam. Isso chama externalidade. Tá? Ou seja, se eu estou andando com meu filho e tem alguém fumando do lado, eu vou me incomodar. Se eu conseguir tirar o meu filho, eu tiro o meu filho. Mas se ele estiver fumando num lugar que é indevido, de alguma maneira alguém vai se manifestar. Né? Daqui a pouco as pessoas vão começar a observar nos mercados o carrinho do próximo. Se eu estou treinando, quer dizer, a probabilidade de eu vir a ter um evento cardiovascular é baixo. Só que se eu tiver um acidente e eu estou indo lá, está sobrecarregado do sobrepeso e obeso, Isso é verdade. que não se cuida, que não se alimenta de maneira apropriada. Então, quando a gente vai para esse lado empresarial, é uma analogia. Se você não fizer a sua parte, eu vou ter que fazer a sua parte. Agora, se eu estiver fazendo a sua parte, por que você está aqui na empresa? Valeu, obrigado. Né? Pô, isso tem muito. É. Isso tem demais, né? A gente que trabalha com essa parte, né? A Yas tá aqui assistindo. É bom que ela tem umas perguntas da galera que manda pergunta e tal, mas eu tava pensando, hoje é terça-feira, a gente tá gravando aqui. O pessoal vai assistir, a gente deve ir ao ar daqui a 2 dias. Mas semana passada teve essa conversa de tipo. Tem até uma frase que diz, né? Se você. Já que você não faz terapia, eu faço terapia pra aguentar você. Tipo assim. Tipo, o teu descuido me traz Tá me onerando em todos os tá me aspectos, onerando. né? Exatamente. Isso faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado no hospital, cara. Não, mas isso chama A gente veio externalidade. conversando A isso gente no estuda carro, né? isso. Sobre saúde e tal. Realmente. O carrinho do mercado do. E já reparam, cara. Eu acho que a gente tá mais atento a isso, ao industrializado, a uma série de coisas. Acho que a gente caminha pra A isso. pessoa consciente, a pessoa que não Né? está consciente, eu acho que quando a gente vai falar sobre, né, estilo de vida, padrões e principalmente o interesse, né, hoje as pessoas vão, na verdade, banalizando tudo isso como um termo mindset, né? Mas quando a gente tem algumas situações, tem um modelo transteorético, né, de Prochaska, que o que ele fala? Se porventura você precisa mudar alguma coisa, você passa por algumas fases, alguns períodos. Um deles é o pré-contemplativo. Olha, eu sou empresário, estou sedentário, estou com sobrepeso, não estou me alimentando direito, eu preciso ajustar isso aqui. Provavelmente eu vou querer ajustar num futuro próximo. Então ele está num período pré-contemplativo. Né? Mas E isso é em exige. espiral. Vamos focar no pré-contemplativo. Eu gostei, eu quero o raciocínio inteiro, claro, mas o pré-contemplativo tá faltando tempo hoje. A galera tá muito aérea. Tá O cara chega em casa e já faltando. cai pra dentro do celular e tal, tá sempre entretido. O pré-contemplativo é meio filosófico. É importante você ter um tempo pra você contemplar e falar assim, cara, isso tá errado. Eu tô errando aqui. Tá melhorando, mas é muito difícil a pessoa chegar nesse nível. Porque geralmente quando ela chega nisso, dificilmente ela volta. É gestão de tempo. Gestão de tempo é uma ciência também. É. Né? Eu acho que o dia de todo mundo tem 24 horas. Né? Esses dias eu estava falando com a criança, eu falei, olha, você sabia que um terço da sua vida você passa dormindo? Né? E é importante que você passe esse um terço da sua vida, então, com qualidade, repousando com qualidade. Né? Então, eu acho que essa gestão de tempo é uma variável. E, de repente, a pessoa não está priorizando É. o que ela deveria. Porque tem que ter um Então, momentinho pra ter tempo pro pré-contemplativo. Senão tu fica no tem que ter o automático. tempo do não, Rafael. As pessoas têm dificuldade de falar não. Ah, é muito. Né? Você me chama há quanto tempo? Podcast. Exato. Né? Tem que casar, Eu mano. venho Exato. aqui com uma extrema satisfação e não como bico. É, Eu não vou vir aqui dar uma passadinha. sim. Né? É o que a gente fala em consultório. Né? Você quer marcar uma consulta, o valor é X. Uma olhadinha no exame é 2 vezes o X. Porque é sempre isso que a gente observa. Ô, Doc, você consegue pedir um exame para mim? Então eu peço. Só que quando tá pronto, ô, Doc, ficou pronto, você dá uma olhadinha? É. Cara, a medicina você não pode fazer dessa maneira desleixada. Não dá para fazer medicina com pressa. Você tem que se dedicar 100%. Minha esposa trabalha com neurocirurgia e eu tenho acompanhado as cirurgias dela lá em Brasília e isso fica evidente. Você tem um horário programado de início. O término é Sim. outro assunto, é outro assunto. Entendeu? Então não dá para você. Então, quando a gente vai falar desse período pré-contemplativo, é a pessoa que ela sabe o que ela está fazendo é passível de melhora. E ela sabe que é passivo de melhora com repercussões favoráveis a ela. Pô, isso é muito duro, cara. Quando eu tenho esse em mim, aí eu fico de mau humor, cara. Eu fico assim, por que eu tô fazendo isso? Sei lá. Chegar em casa sexta-feira, abrir uma cerveja, que às vezes vira um hábito. A gente tava conversando isso em off, né? Tem que também ponderar as coisas, que às vezes o cara que chega sexta-feira abre uma cerveja, se ele tirar a cerveja, ele vai pro Rivotril. A gente tava conversando isso. Vai. Mas assim, tem hora que tu olha e fala assim, cara, não precisava. Aí é o pré-contemplativo, né?
Aí tu fica olhando pra aquilo ali e tu fala assim, pô, dá pra diminuir isso aqui. Ou então algum outro. Trabalhei até muito tarde um dia porque eu me desorganizei. Esse pré-contemplativo traz mau humor. Eu fico meio. Mas me faz bem no dia seguinte. É onde eu Interessante, faço a Rafael. análise. Isso é uma abordagem Eu gostei sua, do nome. sua com você mesmo. Exato. O É sua com você pré-contemplativo mesmo. é você com você mesmo. Que é o que tá Ué, faltando hoje, né? As pessoas não estão se dando tempo pra ela própria, né? a O pessoa vai David lá, Goggins fala isso, né? Se olha no espelho, né? é isso é Fica ali olhando no fundamental. espelho. Um minutinho. Se olha no espelho, ele fala nu. Que aí tu vira de lado, vira de frente. Olha assim. E tenta Mas lembrar de é, como você era, como você tá. E aí fala, cara, é aquele hábito que eu tô adquirindo que tá me fazendo que isso. está estragando, Que tá né? Ou está estragando aqui. trazendo benefício, né? É. Eu costumo falar que o que a gente faz no privado, né, escondido, a gente expõe em público. O que você come no privado, você expõe no seu corpo em público, né, sob a ótica de exercício, da prática, né, do ambiente saudável, né? Eu costumo falar, quer dizer, às vezes tem algumas pessoas que você olha e dá vontade de falar, meu, por que que você tá assim? Sabe? A pessoa, ela, você vê que tá em sofrimento. É, Fala, tem mesmo. nossa, meu, mas o que que aconteceu, cara? O que que eu posso fazer? Tem aquelas pessoas que gostam, né, de pesar. Sim, Não, mas fala, sim. deixa eu deixar bem claro que eu tô incomodado aqui com ele, né? Então, pré-contemplativo é isso. Você tem uma situação, olha, pô, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar meu estilo de vida. Então, eu vou fazer em algum momento no futuro. O contemplativo, ele fala, eu vou fazer nesse semestre. Em 6 meses ele vai fazer, O né? pré-contemplativo fica sempre falando que é na próxima O segunda-feira. pré-contemplativo é aquela parada de final de ano. É. Mudou o ano, você começa a impor O meta, cara em outubro fala, né? não, em janeiro acabou. Mudou a história da segunda, É. eternamente segunda, você entendeu? Só que chega um momento e fala, pô, mas vem cá, você assume vários compromissos com os outros, seja de horário, de reunião, disso, mas o seu com você não assume. Entendeu? Então a saúde é uma coisa que requer. Hoje as pessoas terceirizam a saúde, Rafael. É, cara. Doc, eu tô desse tamanho, o que que você vai fazer para emagrecer? Você entendeu? Eu O falo, que pô, que você mas vai fazer por mim, né? o que que você tá fazendo? Para que eu possa te ajudar? Você tá fazendo isso, Mas aquilo, isso aquele reflete outro? no mundo dos As negócios. pessoas são emagrecidas hoje, né? Hoje muito cliente te liga, e o seu paciente também. Você deu exemplo de paciente perfeitamente. Eu posso dar exemplo de cliente que te liga para você resolver a dor dele, mas ele não quer mover uma palha. Eu dou muito exemplo. Você quer construir uma casa dos seus sonhos lá, você, sua esposa, seus filhos. Você quer uma casa de. Você tem dois filhos? Tenho dois, Dois. casal. Então, uma casa de 4 quartos para ter um para visita, sala, cozinha, 3 banheiros, uma piscina, uma churrasqueira. Cara, essa casa pode ficar com N infinitos layouts, concorda? Sim. Que o arquiteto sozinho vai te entregar a casa que você quer. Você vai ter que participar de algumas reuniões com ele, né? Pô, Porra, assim, não, porra, eu queria um quarto maior, banheiro pode diminuir, cozinha menor. Realmente as pessoas acham que interessante. assinou um contrato, resolve meu problema. E não me Terceiriza. liga. Terceirizou. E não me liga. E isso não existe, porque qualquer coisa que vai fazer, quando você busca uma ajuda, é a pessoa te ajudando e você se ajudando a si próprio, para você resolver aquela dor. Você dando um Né? norte, né? É você pagar para aquela pessoa o conhecimento que você não tem, mas parte da solução está em você também. Isso na sua saúde, isso em coisas simples. Por exemplo, no mundo dos negócios, se você vai. Acho que o exemplo do arquiteto é muito claro para todo mundo Poxa, entender, né? bem didático. Não sei nem se precisa usar outro, mas é exatamente isso. Você vai ter que ter algumas reuniões com ele chata depois do teu expediente, de horas e horas e horas para passar as informações. E se propor a estar ali, né, disposto. É o seu paciente, né? Tem que ter esforço, Que né? quer tomar uma injeção ou um remédio milagroso, né? É complicado porque ainda na área da saúde, o que Mas acontece? esse cara tá no pré-contemplativo ou no contemplativo? Esse cara, ele provavelmente, ele sempre vai começar amanhã. É. Sempre amanhã, né? Ele sabe, hoje a gente sabe da importância de combater o sedentarismo. Isso tá na mídia, tá no bolso há E anos. antigamente o médico gostava. Tem até uma história que meu pai conta, pô, mas história muito antiga da feridinha. Conhece essa da feridinha? Meu pai, sabe que essas histórias são as melhores. Ele falava assim, cara, a galera antigamente pensava muito assim, nossa cabeça hoje é diferente. Não que estivesse errado, mas ele fala assim: ah, tinha um médico que tratava uma senhora lá, uma feridinha. A senhora ia lá todo mês, aqui, não, toma um remedinho aqui, ó, pomadinha e tal. E aí o filho desse médico fez medicina e tal, foi estudar. E aí o médico faleceu, a senhora continuava viva e o garoto assumiu, né, o consultório do pai. Aí a senhora chegou, ele, poxa. Ela, eu venho aqui há mais de 30 anos, seu pai sempre dá aquele. Não, mas isso acaba agora com
com outro negócio. E aí ele curou de vez mesmo. E a moça não Nunca voltou mais. voltou. A teoria é que perdeu o faturamento. Coisa que antigamente tinha-se muito. O médico hoje não, cara. Porque se ele mantiver aquele paciente com feridinha por muito tempo, pega mal pra ele. É igual o cara que vai lá pra perder peso e continua gordo. Esse não é o paciente que você quer. Que tá no. Que tá sempre esperando a segunda-feira. Porque ele não vai gerar resultado, cara. É muito interessante Acho que essa, você vai gerar esse resultado como, né? ó, essa interação é legal, primeiro porque hoje existem ótimos empresários dentro da medicina. Né? E isso está sendo muito interessante. É. Né? Hoje é um modelo de aprendizado que provavelmente eu acredito que na graduação da Faculdade de Medicina, daqui a pouco vai ter essa disciplina. Tem que ter, cara. Tem que... A Né? minha esposa tem uma empresa de consultoria contábil financeira. A maioria dos clientes dela são médicos. Porque eles têm muita dificuldade no business. Exatamente. Eles ganham muito dinheiro, mas tem total falta de controle. São travados, né, em alguns aspectos. Né? Travado. Essa é a primeira coisa, né? A segunda E o coisa... empresário quer resultado, né, Franz? Assim, Exatamente. o cara que tem a cabeça do empresário quer resultado. Ele não quer procrastinar igual a historinha da ferida que a gente contou aí, né? O médico, às vezes, o sucesso dele é a interação com o paciente e não com o cliente. Ele tem interação com o paciente. Né? O bom médico, na verdade, ele vai ser resolutivo. Isso. O paciente dificilmente vai ter recorrência. Esse é o bom médico. Né? E para ter recorrência, às vezes, o que a gente tem observado, eles começam a falar de possíveis situações que possam ocorrer frente aos fatores de exposição desse indivíduo para tentar justificar alguma possível abordagem. Né? E aí você pode ter uma recorrência. Se porventura eu atuo de maneira preventiva e falo, olha, é importante você se exercitar, vamos falar de doença cardíaca, de infarto. É importante você não ter excesso de peso, não ser hipertenso, não ser diabético, né? Manter os níveis de colesterol dentro dos padrões aceitáveis, né? Não ser estressado, não ser tabagista, não ser sedentário. Né? E se policiar em relação a modular a expressão, né, gênica em relação ao histórico familiar, né, a idade que teve infarto. Então a gente tem os principais fatores de riscos. Se esse indivíduo ele continua sendo sedentário, ele é tabagista, né, continua tendo excesso de peso e patologias, e ele infartar, né, é igual o nosso filho quando a gente pede para não pôr o dedo na tomada. Filho, não põe o dedo na tomada, você vai levar choque. E se levar choque, o que eu vou falar? Falei, seu burro, eu falei para você. Falo, vem cá. Então, se você está no pronto-socorro e chega esse paciente que passou de uma situação que poderia ser, né, passiva de prevenção, você vai atendê-lo. Sim. Não é ali que você vai falar, pô, tá vendo? Por isso que falei que tem que parar de fumar. Não, vem cá, infartou, faz isso e acabou. Né? E aí a gente começa a entrar nesse modelo transteorético, né, do Prochaska, que é o quê? Pré-contemplativo, contemplativo, de preparação. Preparação não é que o cara vai fazer nos próximos 6 meses, ele já começou a comprar roupa para treinar. Você entendeu? E quando você sai da preparação, você entra na ação, né, a dificuldade maior é a manutenção. Chegar na ação até que é relativamente fácil, né? Hoje, mais de 50% das pessoas abandonam o programa de treino, né, de exercício, né, em 6 meses. A adesão é baixa. E o melhor exercício qual que é? O que é feito. Eu gostei dessa. Porque o que acontece às vezes se porventura você me chamar para correr na esteira, eu vou correr contigo ali, vai dar 10, 15 minutos, falo, pô, meu, não tá legal. Se você me chamar para jogar bola, jogar tênis, eu vou jogar bola lá, uma hora. A hora que o cara apitar e falar, acabou o horário da quadra, pô, eu queria jogar mais. Os dois são exercícios, os dois têm benefício. Só que um é quase um castigo e outro é uma satisfação plena. Então, qual que é o melhor exercício? O que te dá, né, satisfação. Sim. O que te, né? E aí a gente tem os preços a serem pagos para a gente perpetuar esse exercício. Né? E cada tecido tem uma característica de resposta ao exercício. Né? Então, às vezes, fazer barra é bom para o braço, para o músculo, mas para a pele não é bom. Né? Então, a gente tem que pensar de maneira, né, sabe, abrangente. Né? A gente sabe hoje que o exercício... Você tem que encontrar uma solução também que o cara tenha um Você mínimo pode de fazer. satisfação com aquilo ali. Né? Tem que ver a viabilização, o horário de fazer, o horário que você encaixa, né? Você pega algumas empresas, principalmente o Vale do Silício, né? Tem ali os ambientes para você fazer algum tipo de exercício. Eu confesso e incentivaria vocês, né? Empresários principalmente, né? Grande parte das decisões importantes a serem tomadas, vale a pena, né, conversar bem com o travesseiro, ter uma boa qualidade de sono e, sabe, dar uma caminhada, né, né, porque o exercício, o músculo em atividade vai liberando algumas substâncias que têm influência, né,
no nível cerebral, no nível de função e na plasticidade cerebral, né? Uma das substâncias é o BDNF, né? Então, BDNF. Brain Derivative Neurotrophic Factor. Então vale a pena, né? Então por isso que eu enxergo hoje essa diferenciação do empresário antigamente, que era um kit infarto, né? O cara era estressado, tabagista, buscava um padrão de conforto, né? Em coisas voláteis, coisas de fácil acesso, entre aspas, né? Esses alimentos hipercalóricos, eram os jantares, era uísque pra cá, uísque pra lá, cigarro aqui, charuto, né? Rapaz, Privação você de tá sono. falando um negócio. É difícil eu ir pra um jantar de negócios hoje, cara. Porque eu já penso, vai me lascar o dia seguinte. A Eu rotina, né? tento marcar café, almoço e tal ali durante o dia pra seguir em frente. Hoje mesmo eu peguei um voo aqui pra São Paulo, era 7h30. O único horário que eu tinha pra fazer alguma coisa, eu comecei 4 da manhã o exercício hoje. Aí. Fui dormir mais cedo ontem pra começar. Ah, porque eu sou atlético, eu treino. Não, não sou atlético, nem faço por isso, eu faço muito pela cabeça. Porque se eu tô aqui com um raciocínio rápido aqui contigo, falando de um assunto que eu não domino, isso me traz uma certa. Até uma ansiedade. Eu tô falando com um médico sobre medicina, associando ao empreendedorismo. Eu tenho que ir de manhã, dar aquela liberada, pelo menos funciona pra mim, que aí o dia flui bem. Agora, quando der 8 da noite, acabou pra mim, né? Tipo, 8, 9 horas da noite eu tô indo pro berço. O legal é a organização e você se Que é a conhecer. gestão do tempo. Eu me conheci Isso é assim. Mas fantástico. você me ajudou. Vou puxar um. Eu tenho dois ganchos pra puxar aqui que a Yas vai ajudar. A gente tá num momento bom pra falar da ASICS, né? Ele falou do exercício. ASICS, falei só da propaganda do tênis, mas é a corrida que a gente tá organizando aí. Mas vou falar logo dela depois. Ah, não, falar da tua consulta. Eu fui 2 vezes com você. E eu tenho que voltar lá agora, né? Já até passou mais de um ano um pouquinho. Mas você foi o único médico nessa pegada de me avaliar, né? Não um médico, aquele médico, sei lá, fui no urologista. Aí é um negócio muito específico, ele é Pontual, mais né? pontual. Mas você pegou meus exames, você analisou, você não só pegou um IMC e chutou, você pegou, conectou com não sei o que, com não sei o que lá, com densidade óssea, com não sei o que lá, papapá. No final você falou: olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Dicas que você me deu, eu uso até hoje. E mudaram. Por exemplo, eu sou um cara de 1,84 m, 95 quilos. Sempre ficava meio mal psicologicamente, falando assim, cara, muitas vezes eu tô acima do peso, claro, mas assim, ficava assim. Você me mostrou que pelos meus exames eu estava saudável, tava tudo bem. Aí você falou, cara, entre o almoço e janta, o que que você faz? Eu falei, pô, Franz, eu não como biscoito nada, mas sei lá, se eu tô na rua, eu pego um pão de queijo. Na casa do pão de queijo aí, propaganda aí. Você, cara, troca por nuts. Bota uma bananinha na mochila e tal. Eu sou conhecido como o cara que tem bananinha na mochila o tempo todo. Então eu fiz umas mudanças. Você falou, cara, pra você Legal. perder um pouco aqui de flanco, alterna, que eu gosto muito de correr. Faz pedal. Você pedalar, né? Estímulos distintos, né? E cara, isso mudou. Minha performance aumentou. Eu comecei a me olhar e me sentir melhor. E aí isso a autoestima aumenta. E aí veio um ciclo, né? Então, assim, mas porque você olhou tudo, você falou, cara, você não precisa de nada agora, nenhuma medicação, nem nada, seus exames estão bons, faz esse ajuste. Você ficou 1h30 e você foi explicando cada resultado ali do exame de sangue, sei lá quantos exames você me pediu, exame pra caramba. Foi batendo por um. Então eu queria parabenizar em público aqui, né? Porque Pô, parabéns obrigado. dá em público que gerar aqui um registro que eu falo pra todo mundo, o melhor médico que eu fui pra fazer isso é você. Inclusive minha esposa Obrigado. vai procurar também, porque ela quer dar uns ajustes, né? Ver como é que estão as coisas e tal. Inclusive ela deixou uma pergunta aí pra gente fazer daqui a pouco. Mas o que eu ia falar, Obrigado, parabéns. obrigado, Parabéns Rafael, pelo obrigado trabalho. mesmo. Você sabe que, na verdade, quando a gente fala desses exames, os exames são complementares. São exames complementares ao raciocínio clínico. Eu preciso entender qual que é a sua demanda, entender a sua rotina e ver quais são as variáveis que eu vou buscar e que essas variáveis serão norteadoras da minha conduta, né? Então, eu costumo falar que a gente trata pessoas. Os exames são complementares ao raciocínio. Eu não trato um exame, né? E você viu Você que fez foi muita pergunta na interessante. primeira. O que que eu faço, que eu trabalho, que eu como, que hora eu durmo. Mas é Você já fez um importante. exame ali meio psicológico e de comportamento. E Mas depois você é pediu os exames clínicos, né? importante, é para entender, para saber o que que eu vou Então perguntar, você né? comparar ali. E Tem isso? Você compara o que eu te respondi com o que deu ali no resultado. eu sei o que seria previsto, né, de resultado.
né? E o que está dentro do previsto, bacana, a gente ajusta, e às vezes o que pode ser potencializado a gente ajusta, mas principalmente sobre os pilares biológicos. Por quê? Porque a ideia é você implementar e o seu corpo ele vai se adaptar em decorrência dessa implementação. É. Né? E o paciente, né, cai naquilo que eu falei para você que é um pouco conflitante. O paciente bom é esse, onde eu consigo ter a conduta é efetiva e ele não precisa voltar todo mês. Sim. Agora, eu preciso pagar as fraldas do meu filho, da minha filha. Por isso que eu falei para você que essa visão, né, empresarial dentro da medicina é uma coisa nova que vem trazendo, né, e que tem um futuro grande. Né? Quer dizer, você imagina, Mas hoje. você fideliza mais assim, eu acredito. Você sabe que hoje, A na longo verdade, prazo, sim. Do olha, que se você, sei lá, me desse lá um qualquer coisa, que me desse um efeito imediato ali, que eu ficasse o cara mais bonito do mundo ali, e depois, 3, 4 meses depois, acabasse tudo. mas é Entendeu? interessante que é o perfil. O perfil, quando eu tenho empatia. Hoje eu tenho, enfim, eu gosto de falar num sentido de privilégio, tá? Uhum. Hoje é como se eu tivesse uma carteira fechada. Hoje eu tenho a minha secretária para discutir aspectos burocráticos, né? Uhum. De, enfim, nota, esses detalhes. Mas hoje, se você quiser marcar, você vai falar comigo. Eu vou entender qual a indicação clínica, porque o meu objetivo não é aquele cenário, olha, eu estou com o Franz e estou bem. Não, olha, fui no Franz, ele me deu um norte, dentro do que eu consegui implementar, a evolução foi favorável nesse critério clínico, que você percebe, e sob a ótica de exames complementares pautados nesse critério. Legal. Né? Então é um quebra-cabeça. Agradeço aí as palavras aí, pô, sempre Não, bacana foi. esse E feedback. você falou do empresário investir e tal, em performance. A gente tá organizando um evento dentro de uma das empresas, na empresa de engenharia, acabou de passar aqui, a Neotech, eu fui desafiado, né, a palavra, né, mas eu tenho um amigo meu que também, Diegão, parabéns aí pela tua história. Tava meio sedentáriozão, do nada virou uma chave, falou que ia virar triatleta. A primeira coisa dos amigos íntimos é aquela risadinha, né? É, Ah, Diegão, você. Tá... Pô, o cara virou, cara. isso é legal. Virou, tá Parabéns, focadão, pô. meteu Iron Man e tal. Ó, que E aí ele fantástico. falou, pô, cara, você gosta de correr 5 km, 10 km, você corre direitinho e tal, corre bem, vamos correr 21. Falei, porra, 21, cara. É um Porra, estímulo, tenho é. 90 aqui, 95 quilos e meu joelho e tal. Aí fiz um plano de perder peso, já perdi 2 Maneiro. quilos e Boa. tal. E tô trabalhando pra tentar correr ele com 89, 90 pra tirar um saquinho de cimento das costas, né? Porque o 21 é 21. O joelho agradece. E aí eu comentei com a Yasmin, que é do nosso marketing, coordenadora de marketing. Eu falei, cara, e se isso virar um desafio pra empresa inteira? E aí metemos um desafio, patrocínio e tal. Caraca. E aí mó galera se inscreveu, cara. E criamos uma comunidade ali da corrida. E eu já tô sentindo melhora de performance dentro desse nem um mês de treino. Isso é Galera, legal, hein? e aí a galera vai correr em julho. A ASICS, que vai ser lá no Rio, né? Ali Aterro, mó visuzão, né? Pô, Parte ali, Leblon, tal, alucinante. Aterro, pô. E a galera tá correndo. Então, você deu esse exemplo, a gente ia puxar esse gancho. Depois, se você quiser agora deixar uma. Pra quem tá assistindo da empresa, todo mundo assiste, deixar umas dicas aí tem gente ali 100% sedentária, tem gente que dava uma caminhada, mas se correr um minuto tá bufando. Se você puder deixar uma dica aí de um minutinho pra essa galera, Pô, por onde fantástico, cara. começar, alimentação, uma coisa do tipo. Eu acho que, na verdade, na interação com a prática de exercício, a gente tem que se policiar primeiro na presença de fatores de riscos, que às vezes podem fragilizar o organismo e o exercício vai ser o gatilho, né? Em relação a essa Verdade. fragilidade, né? Os riscos, eles podem ser cardiovasculares, musculoesqueléticos ou metabólicos. Cardiovascular faz sentido, conforme principalmente a faixa etária ou presença de manifestações clínicas, né? Tontura, dor no peito, às vezes incoerência entre o cansaço e o esforço, né? Vale a pena fazer um eletrocardiograma, às vezes alguns exames específicos, né, decorrentes também da análise desse eletrocardiograma. Então, isso é sob a ótica cardiovascular. Músculo esquelético é entender se tem alguma lesão, alguma dor prévia, algum desconforto, né? E principalmente se é uma dor ou desconforto relacionada ao esforço, se é do músculo, do tendão ou da própria estrutura óssea, né? Quadril, articulações, né? E risco metabólico é não fazer loucura, né? Principalmente na fase inicial, não inventar de estar desidratado, não inventar de fazer em jejum, não inventar de, né, querer já começar de cara, achar que vai ser um piquenique à prova, né? Aí faz diarreia durante a prova. Então, esses são os principais cuidados no sentido de início, pré-participação. E depois os detalhes de progressão. Né? Progressão, quer dizer, vai aos poucos, né? De maneira gradativa, seja na intensidade do esforço, seja na duração do esforço. Lembrar que o preparo, o treino, é para que você consiga executar a prova, alvo, desafio.
E não o treino te debilitar, Exato. de modo que você chegue na prova e vá ter esse desconforto. E entender o seu organismo, né? Hoje faz parte do treino a recuperação, o repouso. Né? Às vezes acordou, tá sentindo o corpo um pouco mais pesado, não tá tão disposta, né? Não é que você vai ter um padrão de superação a essa adversidade, né? É comum cansaço. Se você está se exercitando, outro dia atendi uma paciente, ela falou, pô, eu tô fazendo uns 300 quilômetros na semana de bike, tô ficando muito cansado. Eu falei, que bom, você é da 300 espécie km. humana. É. Né? Então, entender isso. Às vezes, se você não está habituado a se exercitar na rotina, começa a fazer um trotezinho, uma caminhada, uma corrida. Sentiu no dia seguinte um pouquinho mais de cansaço, né? Vale a pena colocar um exercício que chama regenerativo, né? Fazer um alongamento, uma flexibilidade, e não necessariamente exigir de novo do corpo nessa mesma intensidade, nessa mesma magnitude, Pô, né? legal. E sucesso, blindamente, e vai para A galera cima, vai pro né? 10. A galera Isso vai ser vai correr muito 10, legal. porque lá a corrida é 10 e 21, né? Entendi, A galera se muito inscreveu pro legal. 10 e deu um senso de comunidade na empresa. A galera tá. Isso é pertencimento, né? É isso Você vê, o aí. indivíduo ele está na mesma situação que você, eu Que é costumo super falar, né? desafio. Tem um ditado de guerra que eles falam, né? Que não é quem está na linha de frente, mas é quem está compartilhando as trincheiras, É isso aí. né? Quem está compartilhando essas dificuldades. Cada organismo reage de uma maneira, seja a alimentação ou seja o exercício físico, né? Então isso é importante, cada um ter essa autopercepção. Né? Olha, eu comi isso, não me senti bem, você vai mudar. Agora, não significa que o outro não deva comer aquilo. Né? Então é um quebra-cabeça aí, parabéns para vocês e sucesso, né? Vamos pra Boa, cima. boa. E puxa aí, já que eu chamei você, uma pergunta aí de quem mandou lá no Instagram e tal. Tá. A primeira é um pouco treino. A primeira é, para quem está começando a treinar, você recomenda alguma suplementação ou não é necessário? Bacana pergunta, né? Primeiro eu vou no conceito, o que é um suplemento, né? Suplemento, teoricamente, é um... Repete a pergunta no microfone. Não pegou, né? Porque a gente tá longe. Boa, boa. No microfone. A Tá. pergunta. Tá. Pra quem tá começando, a Yas aqui, que trabalha com a gente aqui, o pessoal no podcast, perguntou: é necessário fazer alguma suplementação para quem tá começando exercício físico agora, no caso a corrida, ou às vezes uma musculação e tal, já precisa se suplementar ou vai com o que a natureza te entrega? Aí o Franz vai responder pra gente aqui. Interessante a pergunta, né? Primeiro eu vou falar sobre o conceito, o que é um suplemento, né? Suplemento, na verdade, é um nutriente. Então, lembrando, o alimento é veículo de nutrientes, né? Então, suplemento é um nutriente que esteja deficitário no padrão alimentar ou que, de repente, o indivíduo não tenha a integridade do trato digestório a ponto de absorver decorrente da alimentação. E você suplementa, né? Primeira coisa, é importante entender qual é o principal objetivo do indivíduo, né? O que vai estar associado ou não ao sucesso na execução do treino ou de uma prova como essa é a aptidão, é o treino. Muitas vezes as abordagens nutricionais potencializam a resposta do organismo em relação ao treino. Então, quando a gente vai falar de exercício, cada exercício tem uma exigência peculiar do grupo muscular e da característica de contração, do padrão de contração desse músculo. Exercícios de corrida a gente descreve como exercícios mais de endurance, né? Então, o que é importante? É você estar bem hidratado, né? Você ter um padrão nutricional apropriado, principalmente em relação à ingestão de carboidratos. Né? Carboidratos, existem os simples e os complexos, né? Muda o tamanho da molécula. Simples é glicose, frutose, galactose. Os complexos, eles podem ainda ser, né? Que é pão, macarrão, massa, eles podem ainda ser integrais ou refinados. Então, direcionamento geralmente são para os carboidratos complexos integrais, né? Onde a gente tem uma repercussão relacionada direta aí ao estoque de energia no músculo, que chama glicogênio muscular. Então, muitas vezes, conforme a característica dessa corrida, conforme a intensidade, a gente vai utilizar gordura para gerar energia, mas também vai utilizar um pouquinho desse glicogênio muscular. Se você não tiver esse glicogênio pleno, a tendência é, além de oxidar e utilizar gordura para gerar energia, às vezes depleta um pouquinho, né? Proteína, a principal reserva de proteína que a gente tem no corpo é a massa muscular, né? Então é o que a gente ouve por aí, tá catabolizando, né? Tô perdendo massa magra ou massa muscular. Então, se a gente for entrar no cenário de suplemento, aí surgem, né? Gel, né? Algumas barrinhas. Hoje as pessoas diluem bastante na água, né?
palatinose, maltodestrina, né, ou oximase. Então, depende muito do perfil de cada um e da aceitação. O que eu acho que é importante enfatizar é o quê? O exercício por si só, essas provas, né, como por exemplo, prova de 10 km, 21 km, elas vão depletar o organismo, né? Não é durante essa prova que é para você estar fazendo um piquenique. Então a ideia é que você esteja com o corpo íntegro, com o estoque de glicogênio próximo ao limite superior e que dentro dessa depleção durante a prova, né, você reponha o mínimo para que você consiga terminar a prova, né? Isso em relação à energia, aos carboidratos. Hoje a gente sabe que existem alguns componentes derivados da proteína que têm repercussões diretas no tecido muscular, né? Geralmente eu faço uma analogia, proteína é uma parede, os tijolos são os aminoácidos. Existem algumas composições de alguns tijolos com repercussões favoráveis ao exercício, né? Existe, por exemplo, um tripeptídeo, 3 aminoácidos, arginina, metionina e glicina, que chama creatina. Nosso corpo produz creatina, né? A creatina tem repercussões favoráveis na massa muscular, tem repercussões favoráveis em relação a algumas funções específicas, como teste de potência, né? Ou execução de atividades onde você tem que impor aceleração na força, né? A creatina ela transcende o lado atlético, tá? Hoje a gente vem observando cada vez mais estudos evidenciando de benefícios no tecido, inclusive cerebral. Ih, tem muita pergunta de creatina aí. Pode seguir com a creatina, Então, porque creatina já vai. é bem Já interessante. embalou em umas 2, 3 perguntas de creatina aí da Algumas galera. pessoas às vezes têm uma tendência a falar que a creatina pode ser nefrotóxica, pode estar associada a risco. Não tem. Não tem. Isso aí, os dados da literatura evidenciam. Alguém que não fez um exame, por exemplo, pode chegar lá e comprar uma creatina e tomar. Vai Desde fazer que bem. seja de boa qualidade. Entendeu? Agora o que acontece? Às Qualquer vezes, idade, sexo, tudo. cada organismo reage de uma maneira. É igual o Tilenol, né? Tem dados, por exemplo, do paracetamol desencadeando hepatite fulminante, né? Quer dizer, o indivíduo não precisa de receita, ele vai ali, compra, achando que vai melhorar a dor ou a febre e de repente faz uma hepatite. Isso que é bom não ler bula. Né? Então, a creatina é interessante, eu gosto sempre de enfatizar aqui um termo. Uma coisa é você fazer uma consulta pontual, outra coisa é acompanhamento. É interessante ter acompanhamento, seja pelo nutricionista, pelo profissional do treino, da fisioterapia, da medicina. Né? Então, aí eu já estou entrando nesses derivados de proteína, como os aminoácidos. Né? Então, o tripeptídeo, creatina, arginina, metionina, nosso corpo produz. Só que muitas vezes ele não produz numa quantidade suficiente, né, para a gente ter os benefícios, e aí justifica a suplementação. Existem outros compostos também de aminoácidos, como por exemplo alguns aminoácidos que a cadeia carbônica é ramificada. A estrutura molecular dela são de carbonos ramificados, né, que chama Branched Chain Amino Acids, é BCAA, que é leucina, isoleucina e valina. BCAA também é interessante em alguns aspectos específicos. Né? A gente pode falar da glutamina. É um aminoácido que tem 5 carbonos. Né? Nosso corpo também utiliza para gerar energia. Né? Eu vou evoluindo, tá? Os aminoácidos, eles são divididos em essenciais e não essenciais, principalmente. Né? Os essenciais são aqueles que a gente tem que se alimentar. O nosso corpo não produz. A glutamina, ele entra especificamente, esse aminoácido, num termo, num conceito, que é um aminoácido condicionalmente essencial. Nosso corpo produz, mas não produz de maneira suficiente conforme a condição clínica. Né? Então, tem algumas situações que a gente não deve usar a glutamina. Como, por exemplo, pacientes portadores de neoplasias. Né? Paciente com câncer, a gente não dá glutamina. Né? Porque às vezes a gente não sabe diferenciar qual é o tecido que vai se beneficiar. Se é o tecido que está normal ou o tecido que está atípico. Né? Ou essa nova formação celular. Entendeu? Então é um quebra-cabeça aí que vale a pena ficar atento à literatura científica. Né? Outra coisa é a hidratação. As pessoas subestimam o poder da hidratação, da água. Né? Então é importante sempre prestar atenção nas suas reações durante o exercício e saber o que para você faz bem ou não faz bem. Então hoje, se a gente for falar desses carboidratos, tem com sabor, sem sabor. Se a gente for falar de BCA, tem também com sabor, sem sabor. Tem cápsula, tem em pó. Né? A creatina é o mesmo raciocínio. Né? Uma coisa que é importante que você falou, Rafael, é o seguinte. Às vezes o risco não está no produto, e sim nos possíveis contaminantes presentes no produto. Né? Ou seja, quando a gente vai falar de suplementos nutricionais, dificilmente atletas de alto rendimento, né, têm esse incentivo através de confederações e comitê. Exatamente porque o risco de contaminação e presença de substâncias que podem culminar com resultado analítico adverso, com doping positivo, é grande. Então é importante você avaliar o nível de pureza
desse produto. Às vezes você está tomando uma creatina e tem derivado de testosterona na creatina. Quanto mais caro, melhor ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. É importante ver a fonte, né? Hoje existe um selo internacional que eles colocam, né, que chama Informed Choice, né, que ajuda, né, a amenizar a possibilidade de contaminantes, tá? Mas vale a pena prestar atenção nesse sentido em relação à suplementação. Então a gente pode falar dos benefícios de derivados de energia mesmo, que geram energia como carboidrato. A gente pode falar de derivados de proteína, né, como a proteína em si, ou como alguns aminoácidos em conjunto, né, como eu falei para vocês aí da creatina, ou dos BCAAs, ou da própria glutamina, né? E a gente pode falar da água, com presença ou não de sódio, eletrólito, né? Ó, água tá liberado, mas se quiser suplementar, tem que ter um acompanhamento profissional, né? Vale a Não é só sair pena. comprando lá. E Vale tem a uma pergunta pena. de creatina que é bem interessante, do assunto que a gente não falou, né? E a creatina, ela é essencial nesse processo ou não? Interessante a pergunta, né? Aí precisa entender o perfil da gestante, né? Ela não é Ah, tá, ela está interessada em engravidar, né? É. Eu acho que, na verdade, primeiro a gente tem que pensar na integridade daquele organismo. Em situações de déficits nutricionais, dificilmente a gente vai ter um sucesso em relação realmente à fecundação, à evolução favorável, né? Dessa positividade da gestação, e a própria gestação, às vezes, ela vai carecer de alguns cuidados especiais, né? Uma mãe, entre aspas, desnutrida ou subnutrida, ela vai ter carência de determinados nutrientes de maneira aí bem particular, né? Principalmente em relação ao que gera energia, né? Aí entra algumas gorduras, né? Quando a gente fala de gorduras, existem gorduras que a gente chama de saturadas ou insaturadas, poliinsaturadas. Tem gordura que é saudável, que é boa. Tá? Pra vocês terem uma ideia, 65 a 70% do cérebro é gordura. Né? Então a gente fala, por exemplo, dos ômegas, né, que são os principais poliinsaturados estudados, né? Os três ouvi muito principais falar aí é disso. ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então é um ácido graxo, é uma gordura, né? O oleico, que é o ômega 9, linoleico, ômega 6, ou linolênico, ômega 3. Então o que diferencia o ômega 9, ômega 6 e ômega 3 é a posição de uma dupla ligação na estrutura molecular, né? Da cadeia carbônica aí. Mas o que acontece a gente sabe dos benefícios, né? Tem uma teoria dos 1000 dias do neném. 1000 dias, ou seja, desde a fecundação, 1000 dias, né? O que ele tiver de aporte nutricional vai ter repercussão na vida inteira dele. Né? A gente sabe, por exemplo, do ácido fólico. O ácido fólico está associado à deficiência de ácido fólico ao lábio leporino. Né? Eu, há coisa de 2 Se eu dias não me atrás, engano, a tive minha esposa, acesso. quando estava grávida do nosso filho, ela tomou isso aí. Com Não? certeza certeza, tomou né? algum aporte de ferro, Uhum, né? isso. Associado ao ácido fólico e associado aí às gorduras, Só para principalmente ômega 3 e contextualizar, que eu ômega não sei se o 6, pessoal ouviu, a pergunta foi de creatina e suplementação para engravidar, pessoal. Só para engravidar. botar um parênteses que a voz dela fica longe ali. Eu não pensaria assim de cara logo, ó, vai engravidar, toma creatina. Eu pensaria, vai engravidar, pô, você tem um aporte energético apropriado? Tá? Porque às vezes você imagina que se a gente for num extremo atlético, existem algumas atletas que elas têm uma alta demanda energética na rotina de treino, né? E o aporte nutricional não é apropriado. Então elas têm um déficit energético relativo. A demanda durante o dia é muito grande. Então, quando você tem essa incompatibilidade, esse mismatch, a curto prazo você modula a composição corporal. Só que se você estiver perpetuando esse estímulo de treino, você começa a ter uma incoerência de resposta ao treino. Você está treinando, não está observando resposta. Começa a ter o quê? Irritabilidade, dificuldade de concentração. E de repente, se você insiste, você começa a favorecer lesões, recidivas de lesões. No aspecto clínico, no aspecto clínico, você começa a comprometer a imunidade. Né? Você imagina que os hormônios sexuais, né, estrógeno, testosterona, a molécula base deles é o colesterol. Tanto é que todos os hormônios sexuais derivados do colesterol a gente chama de hormônios esteroides. Se porventura no meu organismo eu tiver déficit em relação ao metabolismo do colesterol, dificilmente eu vou estar produzindo esses hormônios de maneira apropriada. Então, antigamente a gente falava da tríade da atleta feminina. Só que é uma situação onde ela não tem nem a matéria-prima para formar o estrógeno. E o estrógeno tem uma proteção óssea. Até que na menopausa a gente observa a osteoporose, a osteopenia. Né? Então, olha que interessante essa tríade. Existe uma alteração do padrão nutricional, onde você deixa de ter o colesterol de maneira apropriada e suficiente para executar algumas funções endógenas, como produção de hormônio,
Então você alterava o ciclo menstrual, fazia amenorreia e fazia osteoporose. Essa era a tríade. Então hoje, imagina o seguinte, as pessoas estão sendo emagrecidas. Não é que elas estão numa situação de alta demanda energética, de alto gasto energético e não estão ingerindo o apropriado. Elas estão na rotina delas e estão fazendo uso de medicações que modulam a oferta energética. Elas sendo emagrecidas, dificilmente você vai ter numa situação dessa de catabolismo, de sofrimento, de déficit energético, seu corpo vai começar a remover dos estoques, por isso que está associado ao emagrecimento, dificilmente você vai ter algum sinalizador favorável à vitalidade elevado no seu organismo, seja um hormônio anabólico como a testosterona, por exemplo. Então, as pessoas sendo emagrecidas em vigência de algumas medicações, elas têm queda de disposição, elas estão indispostas, cansadas, altera, né? Queda de cabelo, coisa de 3 semanas atrás, saiu um artigo falando disso também. Né? Começa a ter queda dos hormônios anabólicos com repercussões em relação à vitalidade, libido. E eles acham que é dano testosterona que vai resolver. Né? Então eles estão naquela situação, vale a pena dentro do nosso acompanhamento você entender que é temporário, é decorrente daquela situação. E quando você atingir o seu peso, você tira essa abordagem que esteja depletando ela, ela volta na fisiologia normal. Então nessas situações deficitárias, não é dando uma creatina que você vai reverter. A creatina vai ter o benefício pontual. 1 grama de proteína são 4 calorias. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. Né? 1 grama de álcool, 7 calorias. Entendeu? Então a primeira abordagem, antes de pensar em suplemento, pense numa adequação nutricional. Tenha uma ingestão mínima necessária importante. Né? E aí sim, dentro dessa ingestão mínima necessária importante, pensar principalmente nesse aspecto energético e gorduras boas, saudáveis. Que é o que muita gente não faz, né? Já vem com uma solução de fora assim, sem antes entender ali o terreno, né? Você imagina que agora a gente está tendo um boom em nível mundial, e lá no exterior eles até estão falando que são os Monjaro Babies. As Eu já pessoas ouvi têm bumbum de Ozempic, cabeça de Ozempic, isso eu já ouvi muito, mas Monjaro Baby não Monjaro conhecia. Babies. As pessoas fazem uso dessas medicações, elas começam a emagrecer, volta a ter eixo hormonal normal, ciclo menstrual normal. Uma outra situação também associada ao anticoncepcional, você retarda o esvaziamento gástrico, então a biodisponibilidade muda. E engravida, uma gravidez não planejada, que são esses Monjaro Babies que a gente vem observando. Né? Então, quando a gente vai falar, né, sobre a ótica biológica de aparelho reprodutor, tem uma relação direta com a energia sendo disponível. Você tem que ter um mínimo de energia disponibilizada. Né? E lembrar desse outro extremo atlético. Né? E às vezes não é com um suplemento, é alimento mesmo, é energia apropriada. Tanto é que em vigência da gestação é comum nos principais serviços em nível mundial essa suplementação de nutrientes pontuais relacionados ao metabolismo do ferro, ao ácido fólico e às gorduras. Né? A coisa de 2 dias atrás eu li um artigo falando até do ácido folínico associado ao autismo. Né? Que também é um assunto que dá pelo menos 2 podcasts vai dar 2 aqui. podcasts, Né? exatamente. Porque a gente tava falando isso em off, né? Sobre o diagnóstico. Aumentou a acurácia do diagnóstico. Enfim, aumentou o número de casos. É alguma coisa vindo aí do externo aí, de telas, enfim. Tem vários aspectos. A gente podia fazer um podcast só de autismo, né? Hoje em de dia todo TDAH. mundo tem TDAH, né? Hoje em dia, porque na verdade o problema é isso, é um excesso de informações. Né? Hoje, outro dia, lógico que não é artigo científico, né? Mas eu estava lendo uma reportagem que eles falaram, o volume de informações que uma criança de 7 anos tem hoje é o volume de informações que tinha o imperador de Roma. Né? Então hoje eu tô aqui contigo, mas tem uma tela aqui, tem ali, tem luz ali, celular vibrando no bolso, caneta para cá, o relógio ali. Então, quer dizer, é um excesso de estímulos que chega uma e fala, calma. Né? Tem gente que gosta de acelerar a mente para acompanhar. Aí entra os lisdexanfetamina da vida, né? O doping cerebral, o ergogênico cerebral. Entendeu? Só que o que acontece? Começa a ter efeito rebote. Com certeza, né? Não tem almoço grátis, não. Tem gente que desliga, fala, não, pô, dá licença, isso aqui é meu tempo. Você, na verdade, se não tomar as rédeas, né, da sua rotina, o mundo te engole. Passou o dia e você acorda amanhã querendo ter vivido mais ontem. E traz efeito residual e vai gerando uma ansiedade, daqui a pouco é déficit de atenção, ansiedade, aí vão falar que você está hiperativo, que você está desesperado, e de repente você faz o quê? Um burnout. Burnout, tira o pé. E a hora que você tira o pé, você começa a sentir saudade. Fala,
Pô, ali, meu, era mó loucura, mas pode falar, não, mas eu parei porque eu perdi. Né? Então aí você vai nos extremos, né? Eu acho que é um equilíbrio, é um desafio equilíbrio, né? Eu acho que faz sentido. Eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que vocês desligaram o celular, né? Que lua é hoje, né? Quando foi a última vez que você foi no cinema assistir o filme que você quis, né? É. Isso é viver, né? Viver é o que a gente faz no durante. Sabe que o podcast me ajudou muito nesse sentido? Porque aqui é uma hora e tal, sem a gente tá olhando nada, né? A gente tá na troca aqui. É, interagindo, né, É, Rafael? Isso aqui é fantástico, é. viu? Parabéns, cara. Isso aqui Fantástico. é, Privilégio aí tá é aí. uma ferramenta que me ajudou pra. Eu sempre fui um cara até que me concentrei bem, consigo pegar e finalizar minhas atividades, mas o podcast me ajudou a não. A saber que é normal ficar uma hora e meia sem olhar o celular e o mundo não vai acabar, né? A gente sempre Tempo acha que para o mundo você vai acabar. é o tempo para você. É, Na verdade, é isso que a gente estava comentando. As urgências alheias são decorrentes de falta de organização. é. Não, assim, Entendeu? se Não tem, tem. tem sempre o ponto máximo do podcast, que foi média altíssima, mas ali o 10 foi essa questão de a tua desorganização, a tua falta de gestão começa a atrapalhar a minha performance. Vai gerar urgência para os outros. Pô, Exatamente. que isso? Isso aí é o mundo Ah, corporativo hoje tá muito assim. A gente passa rápido aqui, não. 1h20 que a gente tá aqui já. tamo A na resenha é rotina, né? boa. A gente vai caminhando pros finalmente, e o finalmente eu acho muito legal porque você, com o público que tá assistindo a gente, pegando esse conceito, associando medicina, alta performance, empreendedorismo, numa linguagem que tem gente acho que todo mundo maior de idade, assim, do 18 aos 40 é a faixa. A gente analisou o público e muita gente querendo empreender e tal. Qual o papo de compadre, um papo de amigo que você daria para um cara que tá querendo começar? Os cuidados que ele deve ter e a forma, algumas variáveis que ele tem que avaliar antes de cair pra dentro. Eu acho que é importante você se levar a sério. Você, pessoa, levar você mesmo a sério. É a primeira coisa. Né? Se você não tiver a sua integridade, dificilmente você vai conseguir se doar. Né, de maneira apropriada, 100%, e dentro do expertise que cada um tem, seja adquirido, seja nato, né? Eu acho que é importante. Se a gente for fazer uma análise comparativa, o atleta, ele acorda atleta e vai dormir atleta. Você é empresário, às vezes você acorda empresário, pais, marido, esposa, né? É uma demanda multifatorial, É verdade. entendeu? Então você precisa priorizar. E dentro desses padrões de priorização, você precisa se priorizar, né? Qual que é o tempo que você tem para você e só para você, entendeu? Eu acho que você merece. E você tendo o tempo para você, você vai conseguir se dedicar de maneira mais efetiva ao outro, né? Eu acho que é o carinho, o cuidado, o profissionalismo que vocês têm com as empresas, com detalhes, com cada gesto que vocês fazem, vocês merecem isso, né? E não no dia de amanhã terceirizar para alguém tomar conta disso, né? Eu acho que a prevenção é o foco principal aí, projetando longevidade, né? Eu acho que todo mundo está vendo gordura como doença, é importante ver músculo como saúde, e músculo é um tecido que tem que estar de maneira contínua sendo, né, exigido, sendo ativado, acionado, seja caminhando, seja, né, jogando sua bola, seja levando o filho para lá e para cá, né, pegando no colo. Então, eu acho que é por aí. E a margem de erro no mundo de negócios, ela tem que ser baixa, né? Assim como na vida de cada um. Né? Acho que a gente não pode permitir essas margens de erros. A gente não pode normalizar o que é atípico, ou o que a gente sabe que faz mal, que prejudica. Né? A partir do momento que a gente começa a normalizar, aí é que a gente começa a acumular, né, situações que ali na frente vem um gatilho. Né? Esse infarto, muitas vezes que acontece, é decorrente de vários, né, padrões equivocados que foram normalizados. Né? Então eu iria por aí, pense em longevidade. Né? E eu acho que essa visão empresarial permite isso. Sim. Entendeu? Quer dizer, ninguém vai fazer ou tomar alguma atitude de bobeira na empresa que vá trazer benefício, seja agora ou seja amanhã. E por que a gente não pode fazer isso na nossa vida, né? Cuidando com isso, né? E saiba que a medicina está aí para dar apoio, para dar suporte, ela vem evoluindo cada vez mais, o volume de informações é gigante, né? Hoje a gente tem inteligência artificial e tem outras aí, né, situações que vêm também acrescentar, mas se a gente não tomar um certo cuidado, a gente vira produto do todo. Né? Então, uma coisa é falar de saúde, outra coisa é composição corporal. O indivíduo que se cuida, a composição corporal é consequência. E dentro do biotipo. Né? O indivíduo que tem aquela estrutura, aquele perfil, é aquilo ali que é fisiológico para ele. Né? Não adianta a gente ficar querendo toda hora remando contra a maré.
é difícil sustentar. Hoje a gente vem observando as pessoas abrindo mão da saúde com desfecho estético, Verdade. tá? E isso eu acho que é um dos principais equívocos aí. Então fica aí um É forte você ter abraço aí. sua empresa com muro pintado, letreiro bonito, toda bagunçada por dentro, né? É complicado isso, É né? O que complicado. os outros acham da isso situação, aí. né? É. Né? E você olhando no espelho. Você empreende pros outros ou pra você? Acho que fica essa. Acho que a gente pode concluir assim, que você empreende pros outros ou pra você, né? Por sim, Exatamente. você quer botar pra fora ou você quer um resultado interno dentro, né? E quando você olha no espelho, Rafael, você não se engana. Sem dúvida. Quando você olha no espelho, entendeu? Outro dia eu ouvi uma pérola que eu achei interessante. Caráter é o que a gente faz quando ninguém tá olhando. É. Né? Então, eu acho que é importante. A gente merece da gente o melhor. Quem tem família, quem tem esposa, pai, mãe, filhos, né? A gente tem como oferecer o que a gente tem de melhor. E para isso é importante ter a sua integridade. E a saúde é o primeiro passo. Né? O compromisso que você tem com os outros, vale a pena ter com você. Qual a principal meta? Se cuidar. Né? E se cuidar de maneira multifatorial, como a gente estava conversando. Né? Você deita tranquilo à noite, né? Tem alguma ansiedade, alguma coisa, o que você está fazendo. Hoje as pessoas deixaram de ter a roda da resenha, trocar ideia com os amigos, né? Hoje é tudo virtual, né? Hoje eu tenho um contato através de um like, É. né? Pô, vi seu stories lá, legal, hein? Pô, mas o cara né? Não tem mais o contato no tete a tete. Pô, às vezes nem ouviu. Ele viu que era você, Né? gosta de você, dá lá o like. É, Tá nem prestando atenção e é ali. como se Então, fosse um abraço, né? Isso, né? As pessoas estão interagindo pouco, né? E como médico eu percebo isso na minha vida pessoal. Grande parte do meu tempo eu estou interagindo com o meu paciente, né? E aí quando a gente tem algumas situações de encontrar os amigos, a hora que vai ver é num velório, né? Ou às vezes é numa situação pontual que o cara às vezes nem, né? Tá tão eufórico com a situação que tá lá tomando todas, né? Então eu acho que é importante isso, né? Esse tipo de convívio. As pessoas elas podem viver ou sobreviver, né? Acho que é isso, tem que aproveitar o durante, né? O durante, porque o fim acho que todo mundo já sabe, né? Isso é verdade, viver ou sobreviver, né? Como É é, a né? sua escolha. É. Turma, podcast incrível, foi bom aí. Deixamos muito conteúdo. Conseguimos a missão de associar medicina, performance com empreendedorismo, porque o Franz mandou super bem. Porque, pessoal, não se engane. Ó, médico é empresário, não tem jeito. O médico, a gente tava falando em off aqui, ele se vira, ele vende, ele vai e tal, ele tem que ter os pacientes que são os clientes, né? Ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que faturar, emitir nota, pagar, enfim. E eu até tenho uma brincadeira que eu faço o seguinte, cara, só tem uma pessoa que é mais rico que o médico, que é o empresário. E só tem uma pessoa que é mais rico que todo mundo, que é o médico empresário. Cara, quando associa medicina com negócio, aí não tem jeito. Então, ó, rico em ideias, um cara, porra, super inteligente, um cara muito bem sucedido na profissão dele. Parabéns pela tua história. Obrigado, meu querido. por eu fazer parte aí do grupo seleto que posso ter você como Privilégio. como meu médico. Vamos nos ver aí, tá na hora de refazer bora. os exames, né? Ver como é comparar, como é que ficou. Vamos pra cima. E pessoal, segue a gente lá, @papo.decompadres. Fran já tá seguindo, eu vi lá que ele tá seguindo. Se inscreve no canal do YouTube. Aumentamos bastante nossos inscritos no canal. Vamos aumentar mais para divulgar mais. E Spotify, Papo de Compadres, YouTube, Papo de Compadres também, Instagram, @papo.decompadres. Fãs, deixa suas redes sociais aí. Vamos nos Maravilha. despedir. O Instagram é @fburini e o YouTube tá lá. Se digitar Franz Burini já vai aparecer o canal. Tem muita aula, né? Mas são aulas mais extensas, longas, né? Eu não tenho sempre o privilégio aí de interagir com essas pessoas aí diferenciadas aí no nível de podcast. E, pô, do que precisarem aí, conte com a gente, né? A gente sempre toma esse cuidado de ser acessível, né? Para que realmente a gente consiga contribuir com o nosso papel de médico na sociedade, né? A ideia é essa. A ideia é a gente tentar contribuir afinando as informações, né? Que tem por aí. É isso aí. Maravilha. Obrigado, Franz. Valeu mesmo. Pô, tamo junto. Top. Valeu, Episódio obrigado top, vocês, galera. Episódio número 48, que ele já falou que coincidiu. Franz Burini, 48 de idade, cara aí de 28. Cara de 47. Vai fazer 30. Pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu. Play.